Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Otávio e eu falo hoje de Sorocaba. Fala galera, aqui é o Bruno falando. Isso aí, vamos para mais um cast. Um convidado muito ilustre hoje aqui com a gente, né? E aí galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, e hoje teremos uma conversa, digamos que esteticamente incrível. Boa. E galera, o Biomedcast está contando com a parceria com a Asgard Cursos, do nosso querido amigo Jeff Chandler. A Asgard Cursos é uma empresa de pós-graduação em Goiânia, Goiás, que oferece cursos de especialização e também mini-cursos na área da saúde para biomédicos, farmacêuticos, médicos, enfermeiros e outros profissionais. É isso mesmo, Bruno. E também dentro dos cursos de especialização estão de perfusão, medicina nuclear, hematologia e hemoterapia, análises clínicas veterinárias, entre outros. Também tem um curso de estética clínica avançada, que tem clínica escola, procedimentos com hands-on em pacientes reais, e os horários também são bem flexíveis para os estágios. E também conta com vários professores médicos e com todo o aparato técnico necessário. E para quem quiser conhecer mais sobre a Asgard Cursos, pode entrar em contato pelo site asgardeducação.com.br e tem também o Facebook, que é o facebook.com/asgardcursos. Isso aí, para quem falar que conheceu a Asgard Cursos através do Biomedcast, ganha 10% de desconto na matrícula e 5% de desconto nas mensalidades dos cursos. Legal! Vamos pro cast! E vamos pro cast! Bora pro cast, cara! Hoje, galera, a gente trouxe um biomédico para falar sobre biomedicina estética. Finalmente, depois de muitos pedidos, né? Muita gente pedindo pra gente falar sobre estética. Hoje, finalmente, a gente vai trazer esse assunto com uma entrevista mais que aguardada por muitos, inclusive por mim mesmo. Então, vamos começar. A gente trouxe aqui o professor... Eu vou chamar de professor porque o professor Rogério foi meu professor, foi ele que me deu a primeira aula que eu tive no curso de graduação em biomedicina, então não tem como não chamá-lo de professor, tá, gente? É bom, professor Rogério, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Biomedcast. A gente tá bem feliz por você ter aceitado o nosso convite. Muitas pessoas já pedem pra gente pra fazer sobre estética, e nada melhor, né, de ter você que é uma referência, sem dúvida, para todo mundo. E acho que para começar, já emendando uma pergunta e além para pedir também para você se apresentar um pouco pra gente, para quem ainda não te conhece, a gente queria saber se você podia falar um pouco sobre você e um pouco sobre a sua trajetória como biomédico. Vou falar de maneira bem sucinta, porque acho que o tempo é curto, né? Não, vai no teu tempo. Pode ficar à vontade, professor. Não tem problema. Tá bom, então. Meu nome é Rogério Saad Vaz, né? Eu fiz biomedicina na antiga OSE, que hoje chama-se Unisa, lá em São Paulo. Chama-se Universidade de Santo Amaro. Na minha época eu não tinha Ciência Sem Fronteiras, né? Mas eu consegui uma bolsa, ainda na graduação, para ir para a Europa. Inicialmente era para a Suécia, mas a resposta da Bélgica veio primeiro. Fui trabalhar com a parte de biologia molecular e a parte de transplantes com imunossupressores. Voltei para o Brasil, contratado já pelo Hospital Albert Einstein. Trabalhei com a parte de biologia molecular para transplantados. Durante 10 anos trabalhei no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Vim para Curitiba em 98, né? E montei também o primeiro laboratório de biologia molecular num laboratório aqui de Curitiba. Depois fui fazer meu doutorado na Federal do Paraná em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, que hoje é nota 6 da CAPES. Então eu sempre trilhei essa questão científica, né? Biologia molecular, biotecnologia e assim por diante. Nunca pensei que eu pudesse trabalhar nessa área de estética, né? O que me levou? E já orientei várias pessoas, já participei de banca, trabalho em congresso no mundo inteiro, já mandei 15 alunos para fora do Brasil, na área bem científica mesmo, biomol, engenharia biotecnológica e assim por diante, imuno, transplantes. Então, o que me levou para essa área de estética? Várias situações. Primeiro, minha esposa é cosmetóloga e ela precisava sempre de um apoio. Uma das pacientes dela perguntava, mas o que acontece com tal medicamento? Por que atingiu uma imunidade? Porque eu desenvolvi reação alérgica. E eu via que muitas vezes a resposta que elas tinham de alguns médicos, dermatologistas e outros profissionais da área da saúde eram bastante assim equivocadas. Uma não batia com a outra. Eu falei, se eu não tenho uma formação em estética, mas tenho uma formação em biologia molecular, celular, transplantes, imuno, e estou sabendo dessas respostas, e eu ajudo a minha esposa e as pacientes ficam satisfeitas, porque também não colaborar nessa área, né? Legal. Por causa dessa formação bastante ampla, me permitiu entender melhor essa questão da estética. E por outro lado,
muitos biomédicos têm uma ideia errada do que seja biomedicina estética. Eles acham, como eu não fui bem na faculdade, tive dificuldade em bioquímica, em farmacologia, então vou para uma área mais fácil, lei do engano. Porque praticamente a biomedicina estética, ela é basicamente muito forte na área de farmacologia, farmacognosia, a parte terapêutica, imunologia, biologia celular, fisiologia, ou seja, ajuda bastante você ter esse prévio conhecimento para entender essas nuances de o que você pode tratar e que de forma você pode tratar. Então, foi o que me levou para estética, e eu, graças a Deus, eu estou indo para a 3ª turma de biomedicina estética em Curitiba, nosso curso meu, né, que eu faço a assessoria científica e pedagógica dos cursos do Thiago Fontanive, né, que é lá de Porto Alegre. O Thiago se formou na minha faculdade, na Fevale. Ele é bem conhecido, E o Thiago é assim, um rapaz jovem, mas ele foi para essa área de estética e hoje ele é realmente uma potência nessa área. E ele enxergou em mim uma pessoa que tem uma formação acadêmica e científica muito forte, fazer essa parceria. Isso que deu bastante certo, que é o que eu sempre falo. Bem legal. Só saber fazer protocolo em estética não garante que você vai ter êxito. O que tem êxito é a questão da fundamentação do que você faz. Saber fundamentar cientificamente. E aí foi um casamento perfeito. Nossa, muito legal. Muito legal. Que bacana, professor. Legal mesmo. Então, eu queria perguntar, professor, quais são os principais procedimentos que o profissional habilitado nessa área pode realizar? Só pra gente poder também tirar a dúvida do pessoal. É um número imenso de protocolos, mas assim, onde que o biomédico se destaca mais? Nos procedimentos em que outros profissionais não podem fazer. Por exemplo, uma esteticista não pode trabalhar com procedimentos invasivos não cirúrgicos. O biomédico pode. O biomédico ele pode fazer coisas que outros profissionais fazem, só que tem uma diferença. Como nós temos uma profissão muito científica, ele traz recursos, né, muito interessantes de conhecimento prévio que ajudam a entender por que tal medicamento pode fazer melhor efeito em tal situação. Ou aquela situação clínica da paciente, né, na área de estética, saúde estética, se utiliza tal recurso científico, onde que eu posso utilizar melhor. E uma coisa bacana que o biomédico tem, essa questão que está me ajudando bastante, a questão da biologia molecular. Hoje, como nós estamos numa era da fundamentação científica, se você pegar uma pessoa, os tratamentos são muito caros, né? Não são baratos, né? Então, assim, se você faz um exame onde o biomédico solicita para um laboratório analisar o perfil genético de um paciente, e tem laboratórios que fazem parceria com os biomédicos para isso, desde uma análise de tamanho de telômeros, por exemplo, de cromossomos, até um perfil genético por análise genética molecular, aí você vê se aquela pessoa tem, através do seu perfil genético, um envelhecimento precoce, ou uma tendência ou ter, por exemplo, uma menor produção de uma determinada enzima que pode ajudar no envelhecimento precoce. Aí eu faço o quê? Eu vou direcionar especificamente para aquele paciente tais protocolos. É como se uma assinatura diagnóstica e terapêutica. Isso o biomédico tem condições de fazer. Por exemplo, na hora de fazer procedimentos invasivos para dar volume na face do paciente com ácido hialurônico particulado, o biomédico tem essa noção boa de imaginologia, entendeu? Aí ele pode, através de um recurso de imagem, saber quanto ele pode colocar para beneficiar aquela questão estética dele com esse preenchedor. Muito bom. Olha que interessante. Muitas pessoas, muitos biomédicos acham, né, e especialmente rapazes, têm um preconceito contra essa área. Eu já escutei umas bobagens dessa. Não, porque isso é coisa para mulheres, isso é uma bobagem. Sabe por quê? Primeiro, é ciência como qualquer outra, remunera bem. E um detalhe, hoje o número de homens que procuram recursos estéticos é cada vez maior. O potencial econômico aumentou. Então os homens estão mais exigentes. E o que acaba acontecendo? Muitos homens, independente se o homem é homossexual ou heterossexual, não importa a tendência sexual dele, é homem e vai precisar ter recursos estéticos são específicos para homem. E ele sente-se mais confortável quando é um biomédico homem do que se abrir para uma mulher. Então é um filão de mercado que os rapazes biomédicos, por preconceito, né, estão deixando de pegar. E as moças às vezes não conseguem porque o homem não se abre com uma moça, com uma biomédica. Olha que bacana isso aí. É muito interessante. Não é desprezível. Não mesmo. Calvície que pode ser prevenida,
certo? Certos efeitos que tem na face, sequela de acne. Então são coisas bacanas que você pode trabalhar, entendeu? Isso são coisas que realmente esse lado eu nunca tinha parado pra pensar, né? Mas é uma questão administrativa, né? Pois é, isso é fundamental se pensar. Qual que é a fotografia hoje da nossa situação? Mercado de trabalho cada vez mais exigente, a aparência, querendo ou não, ela ajuda bastante. E aí é uma questão de saúde também. A pessoa ela quer aparentar bem para poder estar bem no trabalho dela. E os homens estão buscando muito isso, uma tendência de mercado que não é desprezível. Não mesmo. Legal, interessante. E aproveitando ainda, falando de procedimentos, qual que é a sua opinião sobre a implantação de fios de sustentação para fins estéticos, que foi aprovada agora recentemente? Extremamente boa, positiva. Assim, antigamente as pessoas tinham poucos recursos, né? Eram mais recursos invasivos cirúrgicos. Então, assim, e aquelas técnicas também não estavam tão bem evoluídas assim. E aí, o que acaba acontecendo? Nós vimos pessoas que só de olhar para essas pessoas, nitidamente você sabia que ela tinha feito o quê? Um procedimento cirúrgico. Isso trazia uma certa angústia para alguns pacientes, né? Hoje, com esses recursos que a biomedicina estética tem, preventivos e outros agora invasivos não cirúrgicos, como os fios de sustentação, eles permitem que você possa recorrer a essas técnicas para você melhorar a aparência estética daquela pessoa sem procedimentos invasivos cirúrgicos que tem uma série de situações como uso de antibióticos, ser internado ou entrar no ambulatório com centro cirúrgico, que é sempre um pouco mais complicado e o custo aumenta. Eu acho que é extremamente importante, o biomédico está mais do que capacitado para fazer isso, né? Desde que devidamente treinado, devidamente bem especializado, né? E eu acho que é uma possibilidade. O que eu acho muito importante é o seguinte, o mais importante de tudo, é que assim, nós temos que fazer uma revisão da matriz curricular muito mais abrangente do que foi proposta até hoje. E já que você vai trabalhar com procedimentos invasivos não cirúrgicos, mais invasivos, né? Como peelings químicos, o fios de sustentação, preenchedores, a própria toxina botulínica, entre outros que o biomédico pode fazer, eu acho que está na hora da Associação Brasileira de Biomedicina, né, na área de ensino, o Conselho Federal e o Conselho Regional ativarem os seus núcleos da área didática para eles reverem essa matriz curricular que ela não atende ao perfil atual, à demanda atual. Muita coisa mudou, né? Se ele quiser prescrever, por exemplo, hormônios bidênticos, muito utilizado em biomedicina estética, né, polivitamínicos ou outras substâncias, nós temos que ter, além da farmacologia que é dada em média eu vejo a carga horária das faculdades é mais ou menos próxima, tem que ter a parte de farmacoterapia. Entendeu? Se for trabalhar com histologia, ou anatomofisiologia, que algumas faculdades fazem fusão, tem que trabalhar muito essa questão a mais da histologia, visando esses procedimentos estéticos. A fisiologia visando os procedimentos estéticos. A própria anatomia visando procedimentos estéticos. E assim, não é só a biomedicina estética. O biomédico está indo para uma área que está saindo só da pesquisa e da bancada. Por exemplo, temos fisiologia do esporte, que é uma área muito interessante também, que é uma sugestão para o podcast, né? Sim, sim. O Turibo César Leite, que foi o pioneiro na área, durante 25 anos foi fisiologista do São Paulo Futebol Clube, tem o mestrado, tem o doutorado lá na Unifesp, né? A própria medicina tradicional chinesa, e por aí vai. Então, eu acho que está mais do que na hora que a gente poder garantir, né, essas resoluções que tornem-se leis para garantir o exercício tranquilo do profissional que tenha esta formação revista. Outra coisa que eu acho que traria mais segurança é que tem muitos cursos de pós-graduação que prometem muitas coisas e que eu conheço, por questão de ética, por ter sido professor de ética, você sabe, né, Otávio? Não vou comentar, mas assim, que são muito baratos. Alguns alunos acham, mas é barato, eu quero citar o título. Título não garante que você seja um excelente profissional. Tem que ser um curso com boa qualidade, e eu acho que está mais do que na hora que, independente de ter especialização ou não, tem que fazer a prova de títulos. Inclusive, a gente vai ter uma pergunta mais pra frente que a gente vai abordar esse assunto. E capacitação. Então vai ter um monte de gente biomédico formado em estética aí, achando que só porque tem um título na mão de especialista, que pode fazer tudo. E aí basta um único biomédico fazer um procedimento equivocado, já sabe o que acontece, né? O pois caos. Exatamente. Todos que fizeram certo pagam por este que fez a coisa equivocada.
E até puxando para esse lado, professor Rogério, uma coisa que a gente até meio que comentou antes, você deu uma comentada assim de leve, mas eu acho importante você frisar para as pessoas assim, qual é o diferencial do biomédico esteta, por que ele é melhor do que outros profissionais que podem atuar na área? Né? Que nem você citou da parte da esteticista, não pode fazer tal procedimento, mas além disso, tem outras coisas? Tem, olha, o que nós temos de diferencial é que nós temos uma profunda formação muito científica, investigativa, e assim, se você for verificar, existem poucas publicações de livros, poucos artigos que fundamentam muito das práticas que vários profissionais usam. Então, como o biomédico tem essa questão investigativa de pesquisa associada com a questão da imagem e da área laboratorial, então o biomédico ele tem uma vantagem bacana. Por isso que o número de tanto grande de biomédicos se destacam hoje no Brasil. Porque essa somatória dessas características permitem o quê? Que a gente possa aprofundar com mais segurança essas técnicas e protocolos que ainda não faltam fundamentação. Então, o que está faltando agora é que esses biomédicos que praticam e já estão na área comecem a publicar os seus casos clínicos em boas revistas e comecem a editar capítulos de livros e livros. Porque não adianta você ser bom na área clínica se você não fundamenta aquilo que você faz. E fundamentar só se traduz na hora de você publicar. Por exemplo, e se associar à entidade de classe. Nós temos uma muito forte, muito boa, é a Associação Sul-Americana de Biomedicina Estética, a SABME. Nós temos a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, que sempre promovem congressos, e os biomédicos têm que participar, mas assim, não somente dos nossos, mas participar de congressos de outros profissionais, levando conhecimento, apresentando em congresso, pôsteres, por exemplo, artigos expandidos em anais, e começar a publicar mesmo, né? Por exemplo, como é que é a estrutura do ácido hialurônico, porque ele tem aquela conformação, quando ele é reabsorvido mais e menos. Essa é a diferença. O biomédico se associa com essa questão de imaginologia para fazer os preenchimentos faciais, e é isso que está precisando, né? E assim, temos um número grande, é tudo assim, não se chega ao 30º andar sem dar o primeiro passo. Acho que o primeiro passo é ter esse número bom de biomédicos já formados, né, estetas já habilitados, né, eles ganharem experiência ao longo de anos, começarem a publicar os seus primeiros casos, ter destaque com essas publicações, e aí fortalecer as instituições e associações de estética no Brasil, por área, de forma regional, e o brasileiro, com o apoio dos conselhos regionais e do CFBM, e fortalecer a classe, né? E ter apoio do CFBM, do Conselho Regional, dos regionais, e os profissionais de destaque aparecerem na mídia, aparecerem em publicações, no próprio jornal do Conselho, porque assim, até então, o que prevalece mais ou é pesquisa ou análises clínicas. Tem que agora privilegiar e prestigiar esses profissionais que deram o primeiro passo, que já estão começando a publicar. Isso que vai trazer segurança. E os pais, poxa, aquele cara não é só cara clínico, ele publicou aquilo, ele fundamentou. As pessoas, os próprios médicos falaram, poxa, os biomédicos estão ótimos, a gente fica reclamando deles, mal que eles estão publicando aí. Então aí, não é só falar, é fazer. Muito legal. Agir, pois é, professor. Tá? Legal. Isso tem que fazer. Bacana, professor. Concordo em gênero, número e grau. Então a gente já tem um panorama assim, de como é o profissional biomédico para essa área. Só que assim, tem uma dúvida que isso é bem discutido, sempre chega a esse assunto, né? Que a gente comenta sobre a saturação do mercado de biomedicina estética, né? Então a gente sabe que tem muita gente indo para essa área, porque principalmente acredito pelo fato do curso de biomedicina atrair muito o público feminino que gosta muito dessa área, né? O professor acha que com esse número grande de pessoas indo para essa área, ela pode se saturar, ou você acha que tem espaço para todo mundo? Eu vou dizer por que não satura. Numa crise, em qualquer lugar que você vá, tem certos segmentos do mercado que eles ficam saturados. Esta área de estética é uma das poucas áreas que ela mais do que dobrou, triplicou, a que mais cresceu, apesar da crise. E assim, como é uma área muito ampla
e ela tem muita coisa a ser feita ainda, o que pode acontecer que assim, esses cursos de estética ainda não tem professores, são mestres, doutores e pós-doutores nessa área. Tem, por exemplo, pessoas que têm doutorado ou pós-doutorado como eu, em biologia molecular e biotecnologia, que foram para estética. Então, assim, o que eu sinto que falta é ter o número dessas pessoas capacitadas, sendo formadores dentro dos cursos lato sensu, que formam ou fazem capacitação. E aí, como é uma área muito ampla, não dá para você. E quem diz que faz tudo é mentira. Você, quando faz tudo mal feito. Eu acho que as pessoas vão começar a perceber que elas têm que se especializar, e elas são muito bem conhecidas e boas em determinadas áreas dentro da área de estética. Ser um exímio profissional na área de preenchimentos, ou que cuida de pescoço e rosto, outro mais de lasers, outro mais de corpo, outro mais de, por exemplo, de peelings químicos, entendeu? Então você tem a falta na área de rapazes formando-se como biomédicos estetas para cuidar da população masculina que cresce buscando serviço. Então, quando nós já atingimos um amadurecimento, e esse amadurecimento só ocorre errando, lógico, a gente erra e acerta, né? Ao longo de um determinado tempo, o que é o amadurecimento? Quando a gente sabe e vê esse panorama e diz, agora é hora de mudar e começar a diversificar ou começar, digamos assim, estabelecer metas para diversas áreas. Certo, legal. Por exemplo, você vai trabalhar com tal área, então você vai ser super especializado naquilo, entendeu? Como você tem, por exemplo, hoje em dia, a própria odontologia, ela começou de uma maneira muito generalista e ela começou a criar áreas. A própria medicina, começou a se subdividir. E eu acho que a biomedicina estética, ela, como é uma área ampla, você pode atender, você pode especializar em população masculina, feminina, idosa, geriátrica, que tem outra característica, pediátrica ou de adolescentes, que tem várias características. Os adolescentes têm aquela fase de modificação hormonal, aí tem as questões de acne, entre outras sequelas típicas de alteração hormonal. Então, falta isso, enxergar esse potencial de mercado para os vários segmentos e trabalhar e subdividir nessa área. Então, eu acho muito difícil, eu acho extremamente difícil que isso sature. Outra coisa, quando eu falei para vocês a questão da revisão da matriz curricular, tem a ver com essa história, tá? É bem provável que a gente tenha, de repente, aboliu-se isso com o generalista, né? O biomédico que tenha uma faculdade com um recurso maior, tem umas faculdades que tem, outras não tem, na área de estética, então ele pode fazer um treinamento maior ou propor um internato em estética. Como a medicina tem. Entendi. Em vez de fazer em 4 anos, quem quiser para a área de estética e que ele já sair habilitado, aí ele faz em vez de 4 anos e faz 5, desde que ele faça o internato nesta área. Entendeu? Entendi. Então, assim, acho que assim, é um processo que nós estamos em desenvolvimento. E conforme esse processo ocorre, nós vamos, de maneira cautelosa, profissional e equilibrada, enxergar de maneira muito criteriosa como é que nós vamos poder trabalhar isto, em parceria com os conselhos regionais e com os comitês na área de ensino e estética dos conselhos, para direcionar isso, propor isso para o Conselho Nacional de Educação lá em Brasília, que eu acho que está mais do que na hora de rever essa matriz. É verdade. E eu não sinto que vai saturar, não. Vai saturar para quem fizer tudo mal feito e generalizar. Legal, né? Depois dessa explicação fica bem claro, né, pra gente também. Eu confesso que eu não tinha uma opinião formada sobre isso, sobre esse assunto, né? Inclusive nessas rodinhas de conversa que sempre, às vezes, chega nesse assunto, não sabia tomar uma opinião a respeito disso, porque eu nunca tinha pensado a respeito. Mas realmente, o fato de você ter um mercado grande, né, a ser explorado, eu acredito também que não deva saturar mesmo, né? Já falando então desse mercado, né? Quando o biomédico esteta se especializa e tal, né? Tá pronto para trabalhar. Como que ele pode trabalhar? Por exemplo, é um profissional liberal, é contrato, é CLT? Como que funciona? A área de estética é uma área muito ampla, muito bacana. O pessoal acha que só trabalha na área de clínica, mas tem muitos profissionais de biomedicina estética que estão sendo contratados como consultores de grandes empresas que lançam, por exemplo, todos esses produtos que você falou para mim, assessor científico para o melhor uso de um determinado fio de sustentação, que tem várias concorrentes, de um ácido hialurônico, de uma nova toxina está sendo lançada, de produtos cosméticos, ou de uma indústria tipo com Boticário, entre outras.
Então, assim, muitos biomédicos que são estetas estão sendo contratados por essas indústrias. Ele pode trabalhar também em uma clínica que já está estabelecida como funcionário. Ou ele pode ser, de repente, um profissional contratado para ser um liberal que ele presta serviços a uma clínica de cirurgia plástica para fazer o pré e pós-cirúrgico, que é bastante complicado. Ele pode ter o próprio consultório dele. Ele pode trabalhar de diversas formas, entendeu? Então, dando consultoria, inclusive. Pode dar aula também, né? Lógico. Aliás, a gente gosta e quer que os professores que são da pós-graduação Lato Sensu, do qual eu sou coordenador e assessor científico, que eles obrigatoriamente não sejam não só da área prática ou aplicada, ou só da área teórica. Seria interessante que ele tenha uma formação mista na área acadêmica e na área da aplicação, porque ele traz uma série de vantagens de uma vivência, né? E uma aplicação, né? Isso aí. E professor, acho que com a gente é consequência do que está acontecendo agora. Como a gente citou, tantas pessoas procurando querer ir para a área de estética. Inclusive, eu vejo muitos colegas meus que vão para biomedicina e já decidiram fazer estética porque estão muito animados, ficam muito também otimistas, né, com o mercado de trabalho, como a gente pode ver que realmente tem crescido cada vez mais. A gente também vê ao mesmo tempo muitos cursos sendo criados, pós-graduação, especialização, aí curso técnico. Como é que a gente escolhe? Aí é que eu já encerro a minha pergunta. Como é que, tanta opção que a gente vê por aí, como você também citou, como é que a gente sabe qual é o melhor, né? O que a gente deve levar em consideração na hora de escolher uma pós-graduação em estética? Olha, existem várias formas de você saber isso. Nós temos essas sociedades, eu já vou repetir duas que são as mais interessantes. A Sociedade Sul-Americana de Biomedicina Estética, SABME, basta você jogar no Google, você acessa o site, elas dão cursos à distância, ela capacita, ela indica congressos. Tem a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, SSBME, e tem os workshops. Se você tem dúvida, participe de seminários, participe de workshops, participe de congressos. Lá você vai identificar quem são as pessoas-chaves, vão ser convidadas para poder falar. Vai ter trabalhos que chamam a tua atenção, conversa com o palestrante ou com o expositor, né? Essas conversas, né, você acaba tendo com pessoas da área, você acaba definindo quem que é a pessoa-chave ali em tal determinada área, porque quem quer vai atrás, entendeu? Em nenhuma área, em nenhuma profissão, vai estar uma bula pronta para dizer, esse é o melhor, vai fazer assim. Não, você tem que experimentar e ir. Agora, eu acho que é óbvio, quando você verifica esses profissionais que estão em destaque e eles são professores ou coordenadores de cursos, sabe? Obviamente você não vai se arriscar a qualquer curso, você vai naquele onde você já ouviu falar, onde você tem segurança, onde aquela pessoa tem uma formação boa. Procure ver o conteúdo, pergunte quais são a titulação dos docentes desses cursos. Tem muito curso que a pessoa recém-formada, sabe, tem uma simples especialização e muito jovem. Assim, eu tenho 53 anos de idade, eu tenho toda uma história de vida, eu tenho artigos publicados, eu sou pensador fator de impacto H5 pela CAP-CNPq. Então vê com essas pessoas que estão lá, sabe? O barato sempre sai caro. Eu escutei de uma aluna, eu não posso pagar, mas o importante é ter o título, depois eu mando reconhecer no conselho. Eu vou pegar a carteirinha que eu estou habilitado a trabalhar. Fez um curso que é uma porcaria. No curso que eu dou pós-graduação, eu tenho 7 alunas formadas em um outro curso de pós-graduação de 12 meses que sentiram-se com medo de executar certas práticas, protocolos, e aí viu com o barato seu caro? Estão assim rematriculados, estão refazendo tudo de novo com a gente. Nossa, é perigoso. Oficialmente elas poderiam, porque elas estão já especialistas. Só que é uma coisa, elas não se sentem seguras. Por isso que eu acho que não somente fazer a especialização, mas ter uma prova de títulos para quem já é especialista. Vai garantir que aquela pessoa tenha um nível mínimo para poder trabalhar na área prática. Com certeza. E a segurança... Sem a prática segura com pessoas que têm formação ampla, não garante que você vai ser um bom executor. Com certeza. Um bom reprodutor daquela técnica, daquele procedimento. Isso dá até segurança para a própria classe, né? Porque você imagina, aí é um biomédico esteta que não, como você citou,
foi para um curso ruim, que não deu base para ele faz um problema, vai ficar mal falado. E infelizmente as pessoas gostam de generalizar, né? Isso eu vejo também um problema. Porque é biomédico, não é médico. Você viu aqueles estão aqui da falsa biomédica, você viu, né? Foi aqui em Goiânia, inclusive, né? No caso do hidrogel. O que rendeu, até provar que ela não era biomédica que era uma esteticista que fazia se passar por... Agora, tem um lado bom também. Se alguém já está se fazendo passar por um falso biomédico, que isso significa que ninguém chuta cachorro morto. É porque o biomédico está em evidência nessa área e ela não se fez passar por uma médica, ela se fez passar por uma biomédica. Tem esse lado... Vamos ver o lado positivo, né? Por que ela quis ir passar por um biomédico? Que ela achava que ia ter credibilidade, claro, né? Então, se você vê um curso muito baratinho, você fala assim, poxa, 12 meses, 400 e pouco, 500, desconfie. É verdade. O barato vai te sair caro. Eu não vou mentir, o meu curso, ele custa, eu já acho que não, ele tá barato. Eu coloquei R$990, a matrícula são 350 e são 20 prestações de 990. Ai, mas que caro. Só que assim, eu preciso pagar o professor, que tem pós-doutorado, doutorado, ele vem de fora, ele vai dar uma excelente aula, porque ele tem uma formação para isso. São cursos com um número menor de alunos, que aí fica menos alunos para poder ter um bom tutorial, hands-on, não é uma sala num saguão de hotel como eu já vejo, com 60 alunos, com 2 macas. O que você aprende com isso? Entendeu? O barato sempre sai caro. Precisa parar com essa bobagem, querer se formar, porque senão você vai desprestigiar. Você não vai ser o biomédico, você vai trabalhar como qualquer profissional, menos com biomédico. E aí, sabe o que acontece? Por causa da tua atitude, vai refletir nas empresas que estão contratando, falar, ele aceita qualquer coisa, paga baratinho, né? E aí você denigra a imagem dos seus colegas. Tá na hora de mudar isso. Tem que mudar. Essa mentalidade ridícula. Com certeza. Mesmo, professor. Bom, professor, entrando também agora num tema mais polêmico, visto que a gente tem um código de ética do biomédico, né, como que você avalia essas propagandas feitas nas redes sociais, né? Os biomédicos estão colocando foto dos pacientes, né? Sendo que no código de ética, né, tem lá toda uma regra que você tem que seguir, né? O Otávio me conhece, eu fui professor, agora porque eu tô assumindo várias outras coisas, só se me clonar, não dá para ser professor de sala toda hora, né? Sim. Mas eu fui professor durante muito tempo de ética e bioética. E o Otávio sabe o que eu falo. Inclusive, eu coloco na aula de ética e bioética e deontologia as obrigações, o ônus e o bônus. Eu nunca deixo de mencionar o CEB, Código de Ética Biomédica. Eu coloco para os alunos cada inciso, cada artigo, cada novidade, cada situação que é revista. Eu coloco o ônus e o bônus. Quando você erra, eu diferencio para os meus alunos o que é erro técnico e má prática profissional, né? Que caracteriza má prática, né? Agora, todas as escolas que eu saiba tem que ter a disciplina de ética e bioética ou deontologia, não teria que ter? Então assim, ou a pessoa faltou na disciplina, ou ela se esqueceu de maneira bem assim, conveniente aquilo que ela aprendeu, porque é sabido e é passível de punição, da mais branda até a perda da carteirinha, do seu registro em classe, se você fizer marketing de maneira inadequada. O que está precisando fazer é ter uma fiscalização um pouco mais rigorosa, né, por parte dos conselhos, com essas pessoas que fazem esse tipo de propaganda que é completamente equivocada e errada. Existem normas para você poder fazer sua promoção da sua clínica, do seu serviço. E não é só para estética, isso para qualquer serviço entre as 36 habilitações do biomédico. Isso está acontecendo de maneira frequente. Mas basta um mais famoso ser pego de surpresa e isso repercute rapidamente porque as pessoas têm medo, né? Pega mal você receber uma reprimenda do conselho e os seus pais... Nossa, eu fiquei sabendo que você recebeu uma infração por má conduta ética, é verdade, doutor X? Ele vai ter que falar que foi, porque não tem como negar isto. Eu acho que assim, não é ser dedo duro, mas se você como biomédico vê uma situação equivocada como essa, cabe a você fazer uma denúncia. Existem maneiras adequadas de você fazer isso, né? O conselho inclusive estabelece como isso deve ser feito e deve ser feito. Eu sou a favor disso ser feito sim, para proteger a classe.
Com certeza. Isso não é ser dedo duro, não. É você estar protegendo uma coisa que é maior que o seu interesse pessoal. É da classe perante a população e os demais profissionais. É verdade. Perfeito. E eu até me lembro no caso, quando a gente estudou isso em ética, biomédica, enfim, bioética, que é claro, né, no primeiro, segundo período a gente não conhece direito como funcionam as regras e tudo mais. E eu lembro que naquela ocasião até um colega tirou uma dúvida a respeito disso. Ele perguntou, então a gente não pode... Era até engraçado, por isso que eu não me esqueço. A gente não pode ter um laboratório e sair com um carro de som falando, hemograma, R$5 só no meu laboratório. Isso é uma coisa, eu vou nem comentar, isso é uma aberração, né? É uma aberração. Mas assim, virou um circo, né? Exatamente. Olha, é assim, eu sei que é feio falar de outras profissões. Eu vi exemplo, alguns profissionais de outras áreas fazendo até caricatura. Tem um profissional da área médica que veio de fora e que ele aparece tudo na televisão. Os médicos querem matar. Só que assim, ele se apresenta como médico, como personagem. Então nenhum Conselho Federal de Medicina pode caçar esse indivíduo, porque ele não tem licença para atuar aqui no Brasil. Mas ele é o doutor qualquer coisa, entendeu? Sim. Acho que a galera entendeu. Dizer que é. O pior é que os meus amigos médicos ficam possessos porque não podem fazer nada, porque ele é um personagem. Eu juro que eu achava que ele tinha o Eu espero que isso não daqui. aconteça com a gente, né? Eu achei que ele tinha É uma aberração, meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu também não sabia. Ele fez a formação dele nos Estados Unidos. Então ele tem que fazer uma revalidação para poder atuar como médico no Brasil, porque eu saiba ele não tem. Ele entra como um personagem, ele atrai clientela, agora ele poder trabalhar aqui não. Ele é um chamariz, digamos assim. Entendi. Olha só, não sabia. Tá, entendi. Né? Que coisa. Isso é um absurdo, né? Tipo um biomédico, Pois agora, Botox, 3 prestações de 299. Isso pode, né? E nas mídias sociais o que você mais vê. Outra coisa é a questão da ética. Como é que fica essa questão de você expor um paciente seu? Mas ele autorizou. Não existem regras para você fazer isso. Existe um termo de consentimento. E você, mesmo que a pessoa consinta, você tem que ter uma técnica de você esconder a face dela. Esses antes e depois que você vê na televisão são atores, ou são manequins, são modelos, não são pacientes. Por isso que tem tanto abuso. Mas não vou fazer nada, isso eles estão interpretando, ele é um manequim, ele não é... Então é uma propaganda enganosa, assim, não pega de um jeito, pega do outro. Então assim, assim, o que vai fazer com que você seja um bom profissional não é o preço baixo, porque uma coisa que é mexer com o rosto de alguém, com a face de alguém que vai estar sendo exposta. Então, uma pessoa pagar baratinho e ter a carga, o rosto desfigurado e pagar um pouco melhor para um profissional que não fez marketing, mas sabe que tem confiança e é uma pessoa conhecida e renomada, até pela sua discrição e sigilo, são esses que vão faturar. Esses vão ser os grandes profissionais. Né? Mesmo porque as grandes clínicas americanas, até a arquitetura delas não é de chamariz. As pessoas não querem saber, não querem demonstrar para os outros que fizeram tais procedimentos. Até a entrada é discreta com o carro, para que ninguém saiba que foi feito o tal procedimento. Então, quando nós atingimos um certo amadurecimento de comportamento, amadurecimento atitudinal, de postura profissional, né, para com esse oba-oba agora, um querer parecer mais do que outro, isso muda. Olha, eu vou te dar um exemplo absurdo. Eu escutei, quando fui para a área de biomedicina estética, que uma determinada profissional disse que ela era mãe ou mãe de tal coisa, da estética. Olha, eu fui o pioneiro em biologia molecular e o pioneiro em PCR nesse país aqui, nos anos 80. E eu nunca me intitulei que eu era o pai do PCR. Embora a área da estética mexa com a vaidade das pessoas, mas acho que a vaidade, o biomédico, um profissional formado para ser cientista, ele tem que ter um pouquinho mais de cautela, sabe? E ter um pouco mais de cuidado com a apresentação dele, com o que ele fala, entendeu? Porque assim, ele não pode exagerar. E assim, não querer desmerecer as outras profissões, mas é um profissional de nível superior, ele estudou para aquilo, tem que ter uma postura, entendeu? E eu acho assim, quando você é bom no que você faz, o boca a boca entre os pacientes é que vai fazer com que você tenha uma clientela imensa, sabe? Com a sua postura, com a tua seriedade. E outra, preservar o sigilo daquela pessoa. Você tem uma postura. Sabe quem veio na minha clínica? Tal pessoa. Não. Essa pessoa, se ela quiser comentar entre os amigos, nossa, como você tá bem hoje, você tá com uma aparência. Aí eu fiz com tal. Eles vão falar com boca cheia. Fiz com o doutor Rogério Saad. Quem que é esse? O endereço está aqui. É isso que funciona. Verdade. Os bons profissionais.
Então, assim, acho que falta um pouco de amadurecimento nesse segmento, e acho que precisa ter um pouco mais de rigor por parte do Conselho Federal e dos conselhos regionais, e ter mais associações e sociedades dessa área que regulamentem e deem norte. Isso, acho que nós estamos encaminhando para isso. Nós somos como fosse adolescentes nessa área. Perfeito, professor. Seguindo com a nossa entrevista, professor, a gente sabe que no ano passado, em outubro, houve uma reunião, né, feita pelo Conselho com os biomédicos estetas. Você esteve presente, professor? Eu não pude ir por compromissos da faculdade, mas antes de ir, o Thiago foi, nós conversamos, eu coloquei umas pautas para ele posicionar lá em Brasília. Legal, e como que o que teve de novidade, assim, desse encontro? Foi a resolução para os fios de sustentação, e foram levadas pautas com relação à prescrição de exames por parte dos biomédicos. Por exemplo, nada contra os nutricionistas, mas uma nutricionista não tem uma formação em análises clínicas, mas como ela trabalha com área clínica, ela pode prescrever, né, até para a segurança dela, certos procedimentos, certas prescrições, né, e ela precisa pelo menos fazer um hemograma para saber se aquela paciente é de anemia ferropriva, se tem uma distúrbio de cascata de coagulação. Olha, se você tem uma profissão como a nossa, que recentemente foi para a área de estética, trabalhando com procedimentos invasivos, e fatalmente, se você não faz uma anamnese adequada, né, e você não pode prescrever o mínimo de alguns exames para você ter segurança que aquele procedimento que é invasivo não vai causar uma hemorragia naquele paciente que tem distúrbio de cascata de coagulação, então eu sugeri para o Thiago, que levou, né, uma série de exames, seria um mínimo de exames que um biomédico trabalha com esses procedimentos deveria poder prescrever, uma vez que ele consegue prescrever porque fez especialização e consegue entender o que os exames são porque tem formação em análises clínicas, de uma maneira segura. Outra coisa, uma prescrição, o biomédico poder prescrever também certos exames de imagem, ele solicitar exames de imagem previamente ao uso de certos tipos de procedimentos, né, que possam causar, apesar de trabalhar com a área de saúde, mas possam causar algum dano se a pessoa tem uma doença de base. E somente esses exames de imagem associados com análises clínicas permitem saber se aqueles procedimentos bons para estética não farão mal ao paciente. Nós vamos trabalhar com saúde estética, não com doença. É de forma preventiva. Nesse caso não seria para diagnóstico, né? Seria para respaldar, né, o profissional, né? Exatamente. É para você saber se eu posso fazer uma mesoterapia, se eu posso utilizar uma criolipólise, ou trabalhar com uma cavitação, ou trabalhar, por exemplo, com vários procedimentos, fazer fios de sustentação num paciente que tem um distúrbio de cascata de coagulação. Complicado, né? Além da prescrição de exames e desses de imagem, como os dentistas fazem, por exemplo, tem aquele tipo de exame de imagem, e eles têm eles têm tanto quanto ou menos que a gente, aulas de biofísica, de imaginologia, para eles poderem fazer as obturações, intervenções odontológicas. Já que o biomédico trabalha com procedimentos que envolvem essa região orofacial, deveria saber prescrever também alguns exames de imagem, até por segurança, entendeu? Então, e outra, se o biomédico vai começar a estar trabalhando muito com procedimentos invasivos, não é que ele vai prescrever toda a classe de medicamentos, mas, por exemplo, uma classe de antibióticos de forma preventiva, já que ele vai trabalhar com um procedimento invasivo para evitar uma infecção, por mais que entenda de biossegurança, das EPIs, os EPCs que devem ser utilizados, eu acho que seria por uma questão de prevenção, né? Seria interessante. Então, tudo isso foi sugerido, está nas mãos agora do Conselho Federal e dos comitês que cuidam dessa área, estudar-se uma nova resolução para esta área, como foi para o Botox, como foi para os fios de sustentação, caberá essa resolução e depois transformar numa lei, né? E professor, voltando só uma pergunta que eu queria fazer mais a título de curiosidade, hoje em dia vocês, como você disse que às vezes pode ser assim, muito importante solicitar algum tipo de exame, hoje em dia como é que vocês fazem? Tem que pedir um dermatologista para fazer o pedido ou não se pede? O que acontece é assim, ou não se pede, ou faz uma excelente anamnese, ou eu sei de alguns biomédicos que têm parceria com laboratórios e que, em função desta parceria, solicitam alguns exames mínimos, ou até para resguardo, ou ele faz parceria com outro profissional. Por exemplo, os dentistas têm uma parceria muito boa entre os odontólogos e os biomédicos atualmente. Tem surgido cada vez mais. Como os odontólogos
não podem trabalhar com os procedimentos invasivos na área de estética, só terapêutica, eles contratam biomédicos para fazer essa complementação, e ao mesmo tempo os biomédicos também podem, com essa parceria mútua, eles prescrevem alguns exames e aí um complementa o outro. Só que assim, eu acho que tá na hora, é bacana, eu acho que tem que crescer isso cada vez mais. Muitos médicos têm trabalhado com biomédicos também fazendo parcerias. Só que assim, você não pode contar com parceria. Eu acho que se nós temos esse potencial, um biomédico tem que trabalhar de maneira independente. Então, não ser completamente invasivo em outras profissões, nem querer fazer aquilo que nós não temos formação, mas trabalhar no melhor que a gente pode. Então, se é para prescrever os hormônios bidênticos, polivitamínicos e uma classe de antibióticos que se adeque aos nossos protocolos, que seja feita a resolução para isso. Que atenda-se a resolução para a prescrição de imagem para atender a saúde estética. Ou os exames tais, aí coloca todos os exames, justifica um por um porque tem que ser solicitado. Não é que isso foi muito bem fundamentado, torna-se isso depois uma resolução e depois lei, né? Aí sim, então está nas mãos do Conselho. O Conselho de Classe Federal está mediante, se ele não tem competência, digamos assim, técnica, ele tem know-how de pessoas que trabalham nessa área, ele chama esses profissionais, né, para poder avaliar se aquilo é pertinente. Se eles desenganarem que é pertinente, ele estabelece uma resolução e a partir daquela data é válido, como foi, como eu repito, foi com Botox, com toxina botulínica, até com a prescrição mesmo, né? Exatamente. Mas não de maneira só porque a gente acha que é bonito e vai fazer, não. Tudo de maneira fundamentada e bem pensada. Para a gente poder, se alguém nos contestar, nós temos fundamentação, não, por causa disso. É verdade. Tá? E eu acho que é uma questão de tempo, isso vai acontecer. E obviamente a nossa reestruturação curricular que atenda essas novas habilitações. Porque a gente pode também ser, outra coisa perigosa, nós podemos ser futuramente contestados pelos médicos. Como é que o biomédico pode trabalhar, apesar das especializações em áreas invasivas, e que prescreve e faz isso assim, se a matriz curricular ainda não contempla, não valoriza essa questão e só pesquisa e análises clínicas. Por isso eu digo, primeiro muda a matriz e depois repensa nisso também. Acho que tem que ser o mais rápido possível pressão no Conselho, para ele pôr pressão no Conselho Nacional de Ensino, CNE, né, e no CNS, para fazer essa alteração da matriz, de acordo com essas novas habilitações que eles já autorizaram, né? Se a habilitação estética está lá, tem resolução, falta rever matriz curricular, com urgência. Legal. Então, assim, professor, para a gente encerrar a entrevista, que tá muito boa, né? Dá vontade de ficar muito mais tempo aqui. Como que você enxerga o futuro da biomedicina estética né, daqui, digamos, 5, 10 anos, né? Como que você enxerga esse futuro? Eu acho brilhante, é uma área de grande potencial. E eu te digo mais uma coisa, o pessoal vai me matar falar isso, mas o Otávio sabe que eu falo que eu penso, eu tô me lixando, não devo nada para ninguém, né? Então, eu falo o que eu penso e quero ver me peitar. Não, tem totalmente total liberdade aqui. Tem gente mais grandona, tentou me peitar, tomou. E eu falo mesmo. Não tem o papo na língua, não. Pode eu falar. acho assim, eu te digo que a biomedicina estética, ela vai mudar e vai transformar a biomedicina. Olha só, louco. Olha. Eu acho. Eu digo que vai. Eu acho que é por causa da biomedicina estética que a biomedicina está tendo destaque e visibilidade que jamais teve, né? Não que não tenha em outras áreas, mas ela está permitindo esse alcance maior, inclusive com a população, não só com os interprofissionais, multidisciplinarmente e transdisciplinarmente, com a população, né? E eu acho que por causa da biomedicina estética, a biomedicina vai ter que fazer uma modificação muito grande na nossa matriz curricular, e essa sim vai direcionar o biomédico para o lugar de destaque que ele merece ter, porque ele vai ter que rever forma de ensinar, vai ter que rever competências e habilidades, ele vai ter que trabalhar com pesado na parte de farmacologia, prevendo essa questão da farmacoterapia, ele vai ter que rever uma série da forma de ensinar anatomia, anatomofisiologia, entendeu? Ele vai ter que trabalhar muito questões clínicas, clínico-laboratoriais. Também, né? Então, em função disso, eu prevejo que vai ser a biomedicina estética nos próximos 10, 20 anos é que vai dar esse boom na profissão e que vai dar esse redimensionamento. E o biomédico não vai abandonar a pesquisa, o biomédico não vai deixar de trabalhar com análises clínicas, ele vai ampliar, né,
as análises clínicas também para esta área. E esta área que vai permitir que os outros enxerguem que o biomédico também trabalha em análises clínicas, em imaginologia, em outras áreas, só que através de uma maneira mais aplicada, mais prática, mais aplicada. Entendeu? Sempre haverão biomédicos trabalhando com pesquisa básica, acadêmica, ou na área só, quem quiser só se dedicar a análises clínicas. Só que assim, sabe o que eu vejo que está faltando? Criar eu já falei isso em vários lugares, uma cooperativa biomédica que preste serviços para a comunidade, prestando assistência biomédica, né, através dessa cooperativa. Isto que vai trazer o boom. E os próprios biomédicos encaminhando para laboratórios de biomédicos a prescrição dos exames com segurança, para os laboratórios de imagem e assim por diante. Criando uma rede. Entendeu? Aí eu acho que a coisa vai decolar. Interessantíssimo essa visão. Muito interessante esse teu ponto de vista. Isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Tá? Muito legal. E só para terminar, os farmacêuticos donos de farmácia de manipulação são os que mais estão apoiando os biomédicos prescritores, porque para eles é interessante ter mais prescritores. E são verdade. Os que mais têm apoiado, sabia? Que legal. Mais que muitos biomédicos que eu conheço. Você sabia disso? Não sabia. São nossos grandes aliados. Muito legal. Pois é. E a gente sabe, a gente ouve tanto sobre rixa de farmacêutico com biomédico, né? Pelo menos um ponto bom aí, né? Eu acho que tá na hora. O biomédico precisa, assim, em vez de chutar os companheiros mais próximos, ele tem que se unir a eles. Fazer uma sinergia. Falou tudo. Sinergia. Falou tudo. A exemplo do nosso curso, que eu fui pioneiro em ter uma sinergia entre o curso de biomedicina e farmácia, que eu acho que está sendo exemplo para o Brasil inteiro. Sabia que o nosso curso é assim? Pois é. E nós nunca tivemos problema. O MEC estabelece, o mundo inteiro diz que multitransdisciplinaridade é uma tendência mundial, só traz benefícios econômicos, benefícios intelectuais, didático-pedagógicos. Nós já fomos os pioneiros no Brasil a fazer isso. Coisa que na Europa e nos Estados Unidos já faz. Sabe que nos Estados Unidos não tem anatomia só para medicina. Eles têm aquele crédito naquele semestre. O aluno de fisioterapia, de biomedicina, de farmácia vai assistir anatomia. É dada a melhor anatomia, entendeu? Então é assim. Independente do curso. Independente do curso. Nós já estamos fazendo isso. Tanto é que nós temos uma residência multiprofissional. Isso já acontece. Inclusive o Octávio fez essa residência. Sim, pois é. Né? Então. E foi ótimo, inclusive, né? A integração com o pessoal de farmácia e psico. Você imagina que eu não escutei de alguns colegas biomédicos que não tinham isso, me pichando. O que aconteceu, que depois esses mesmos aí que falaram que bobagens que eu acabei escutando, depois, mas meu aluno pode prestar o concurso para fazer essa residência? Ou querendo, você pode passar como é que fez? Eu também quero fazer aqui. Engraçado, né? Quando você é pioneiro, você faz, tudo te apedreja, depois quer copiar. Por isso que eu não devo nada para ninguém, e quem quiser fazer tititi, veio falar na minha cara que eu rebato na frente. Isso aí. E o Otávio sabe que eu falo mesmo. Fala mesmo. E eu falo. Pois é. Não devo nada pra ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, graças a Deus. É isso aí, professor. Então pra encerrar, gostaria de agradecer ao professor pela disponibilidade, né, por aceitar o convite. Foi um privilégio enorme pra mim, inclusive por ser seu ex-aluno, né, e enfim, tanto da faculdade quanto da residência. O professor foi meu orientador também no TCC da residência, enfim. Gostaria de agradecer. E quer deixar algum contato, Rogério, para se o pessoal quiser entrar em contato com você? Quer deixar algum eu vou deixar o meu e-mail da faculdade. Eu vou deixar 2 e-mails. O da faculdade, né, que é o que eu ficou 90% enfiado lá, mas sabe? É rogerio.vaz, @fpp de Faculdades Pequeno Príncipe.edu.br. Tá? E eu tenho o meu do Gmail, que é Saad, S-A-A-D mudo, né? Saad, Vaz, via Z, tudo junto, @gmail.com. Perfeito. E eu convido vocês a visitar a página da Associação Sul-Americana de Biomedicina Estética, SABME, que é fantástica. Legal. Quem quiser conhecer mais a respeito da biomedicina estética. É legal, eu até queria agradecer ao professor Rogério, porque eu realmente não tinha muito essa visão da biomedicina estética, né? Que nem eu falei, eu comecei até a ver agora quando eu voltei pro Brasil, muitos colegas meus já decididos, eu quero fazer estética, acabou que eu nunca me ative pra realmente pesquisar mais a fundo o que era, né? Porque pra mim era uma área que, por exemplo, eu acho que eu nunca seguiria, porque eu quero mais a área de pesquisa, né? Mais essa área.
Mas realmente muito obrigado por ter, inclusive, muitas dúvidas que até eu tinha, elas também foram solucionadas. Eu tenho a certeza que eu, como também estudante, foi uma boa amostragem, porque muitas pessoas também vão tirar várias dúvidas. Vou te dar um exemplo. Se interessar, né? Vou te dar um exemplo. Sabe o que falta no Brasil? Visão. Quer um exemplo? Se você trabalha com uma pessoa nós temos vários fototipos no Brasil, porque é um país multirracial. Nós não temos estudo a respeito do uso de fotoprotetor solar para vários fototipos, ou pessoas que fazem certos tratamentos e associar com bem-estar, entre psiconeuroendocrinologia, quando a pessoa faz aquele tratamento e ela evolui, ela melhora clinicamente, psiquiatricamente inclusive, fazer uma associação da assinatura bioquímica naquele momento. Quais são as citocinas inflamatórias e pró-inflamatórias expressas no antes e no depois. Pensa nisso. Isso é pura. Biomedicina estética também é ciência. Também é. Porque o pessoal acha que é muito, é fútil, é estética, não sei o que, né? Mas não você tem que olhar também pelo lado científico, isso é uma bobagem. Isso é um preconceito. E só as pessoas darem uma pesquisada a mais pra ver que não. Eu sempre soube que não era assim. Eu sempre soube que não era. Vitamina D. Assim, você sabe que o problema da vitamina D tem que verificar. Por que usa fator de proteção solar? Quando eu uso vitamina D? Quando que eu tenho que consumir ela internamente? Eu uso quando e que pico do sol eu uso? Está associado com osteoporose? Não está associado com osteoporose? Em que condições? Que faixa etária? Tem muita pesquisa a ser feita. Tá vendo que vai muito além de uma bobagem, achar que é fútil e etc. Vai muito além disso. É verdade, muito além. É desinformação, né, professor Jô? Totalmente desinformação. Total. Isso aí. Agradeço vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado. O nosso curso, modéstia à parte, é o melhor do Brasil. Ele não é barato. Vou contratar você como garoto propaganda do Biomedcast também. Depois. Não, mas eu não minto. Se vocês entrarem no site do nosso curso e verificar a nossa grade que foi copiada por todo mundo, e quem são nossos docentes? Qual é a titulação dos nossos docentes? A seriedade que a gente tem. O número de alunos poucos que nós temos, que para ter o máximo de aproveitamento com aquele bom professor, para estar próximo daquele aluno. Então, nós temos agora, estamos terminando a primeira turma aqui em Curitiba, nós estamos começando a segunda turma, em agosto agora, estamos começando a nova terceira turma, e temos uma coisa melhor, nós temos um concurso para os biomédicos que já formados, estetas, e que tem dificuldade quanto à prescrição. Então, como a população está envelhecendo, e uma população que está envelhecendo quer ter saúde, não só estética, mas tem boa saúde, e o biomédico esteta pode prescrever para melhorar inclusive a condição de saúde psíquica, mental e física desse paciente, nós estamos lançando agora em agosto um curso maravilhoso, excelente, chamado de Bioortomolecular e Envelhecimento Saudável. Ele é um curso multidisciplinar que biomédicos, médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas podem fazer, e trata da questão do processo bioquímico, farmacológico, terapêutico, psiconeuroendócrino imunológico que você trabalha para você prestar serviço para a população. E isso, meu filho, demorou 5 anos para ser formulado, atender as normativas do MEC, e quem fizer esse curso vai aplaudir, porque o modéstia à parte posso falar um palavrão? Um puta curso. Muito bem, professor. O site é www.tiagofontanive.com. Tá? Se tiver dificuldade de achar, manda por meu e-mail, no meu Facebook, eu mando via inbox. Rogério Vaz, tá no meu Facebook lá, tá bom? Perfeito, então, professor. Muito legal. Tá certo, isso então, gente. Então, valeu, muito professor. Professor, muito obrigado. De verdade, foi muito legal. Obrigado a você. Então é isso, galera. Vamos nos despedindo. Quem quiser encontrar a gente no Facebook é facebook.com/biomedcast. Isso aí, quem quiser também encontrar a gente também no Instagram, @biomedcast, pode ir lá, nos siga no Twitter também, @biomedcast, você vai encontrar as nossas redes sociais, e o Otávio, que é responsável pelo WhatsApp. Se você manda mensagem para o WhatsApp, você está falando com nada mais, nada menos do que Otávio.
Tá, galera? Spoiler. Que privilégio, hein? Privilégio. Mas então, se você quiser entrar em contato com a gente através do WhatsApp, é o 62-9839-4358. E a gente também tá lá no iTunes, né? Por favor, né? Nos avalie. Faz um tempinho que o pessoal não avalia a gente lá. Por favor. Mas, por favor, 5 estrelinhas, né? É isso aí. 4 pra cada um de nós. O Rogério hoje não tá aqui porque ele tá, sei lá, tá ocupado. Tá por aí. Hoje ia ter 2 Rogérios aqui, né? Mas só teve um. Infelizmente. Mas aí você pode nos avaliar lá, né? 4 estrelinhas, uma pra cada um de nós e mais uma pra você, nosso ouvinte. Todo mundo já sabe disso. E a gente também tá no Tanin, no YouTuner, no TeiaCast, no YouTube e enfim, né? E claro, pra você que ainda não sabe, a gente também tá no Padrim, né? Se você quiser nos apoiar, a gente tá lá no Padrim, é o Padrim é PADRIM, Padrim com M no final. padrim.com.br/biomedcast. Lá você vai, se você gosta do que a gente faz e acha que a gente merece alguma ajuda por conta desse financeira, serviço, né? Financeira por conta do que a gente faz aqui, você pode contribuir pra gente, agora é possível. Então você entra lá e a partir de R$1 por mês você pode nos ajudar. É isso aí. Tá bom? Beleza, galera. Não, beleza nada. Eu quero falar. Fale. Tô bem louco. Fala. Coloca isso no Pérolas. Não, mas é sério, eu quero falar que a gente vai se encontrar, mano. Eu acho que a gente tem que falar isso, velho. Temos que deixar isso bem claro. Que a gente vai se encontrar, velho. Né, em maio, lá dia no Encontro 14 Mineiro de maio, lá no Biomedicina. Encontro Mineiro de Biomedicina. Estaremos todos lá reunidos. Vai ser a primeira vez que acho que todos mesa nós redonda. estaremos juntos ao mesmo tempo, né? E é isso aí, vai ser demais, né, galera? Agora, a gente... eu espero que, né, vários ouvintes, né, vão pra lá pra poder, claro, participar do encontro e de quebra conhecer a gente, poder bater um papo, tirar uma foto, dar um oi, sei lá. Pois é, cara. Nossa, vai como ser eu tô demais. ansioso por eu esse também, momento. Tô animado. Isso aí. Isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Um beijo, um queijo e até a próxima.